Fala aí minha gente, aqui é o Weber Falcão do canal Verdades Mormon. Voltei depois de algum tempo parado, sem postar vídeos, mas muitas coisas aconteceram e teve uma especificamente que me chamou muita atenção, que foi a polêmica envolvendo o Brad Wilcox, que é membro da presidência dos rapazes geral da igreja mundial, né? E eu vou abordar um pouco sobre apenas dois tópicos daquilo que ele falou e que foi vexatório, tanto é que ele teve que pedir desculpas. Porém, antes de começar, eu gostaria de deixar bem claro que esse canal, daqui por diante, eu tomei a decisão de ser mais específico, ser mais claro, mais aberto. Vou abordar questões de eventos que ocorrem dentro do templo da igreja, porque eu acho que em alguns momentos eles são sim necessários para serem falados, pelo menos para mim, na minha visão, né, de ex-mormon. Eu vejo que em alguns pontos é necessário. Hoje, por exemplo, eu vou tocar em um assunto muito secreto da igreja, né, que ela diz que é sagrado. Então, se você está feliz dentro da igreja, está satisfeito dentro da corporação, é melhor não continuar assistindo esse vídeo, tudo bem? Se quiser assistir, também não tem problema, também não tenho como impedir que você assista. Mas existe algo, quando a gente sai da igreja, algo que eu chamo de lei da mordaça. Quando você sai da igreja por questões doutrinárias, porque você discorda da doutrina, porque você descobriu fatos escondidos pela igreja, que a igreja não quis revelar, não quer revelar, durante muito tempo, séculos, não quis que isso se tornasse público, e a gente sai da igreja porque vê que foi enganado, vê porque há muita falsidade, há uma patifaria lá dentro, que foi o que aconteceu comigo. E quando a gente sai dessa maneira, a gente é orientado, às vezes até pela liderança da igreja, a manter a boca fechada, a não compartilhar aquilo que a gente descobriu com outros membros, com outras pessoas. Eu considero isso uma censura, uma lei da mordaça. Eu sou totalmente contra. Acho que quem sai da religião, se tiver vontade, tem que falar o que bem entender, com responsabilidade, é lógico, tem que ter responsabilidade, mas tem que expor aquilo que a organização tenta esconder da melhor forma possível. Eu acredito que algumas pessoas têm a sua maneira de expor, eu tenho a minha maneira de expor. Então a lei da mordaça, para mim, daqui por diante, ela não vai existir. Eu vou falar aquilo que achar necessário, aquilo que eu achar proveitoso para as pessoas que estão dentro da igreja, na igreja mormon, ou as pessoas que estão conhecendo a igreja mormon, para que elas possam ter o conhecimento, para que possam tomar uma decisão baseada nesse conhecimento, tá bom? Então, sabendo disso, vamos dar continuidade aí. Esse Elder Wilcox, gente, ele ganha disparado, mas assim de longe, de qualquer pessoa no quesito vergonha alheia. Foi lá e falou um monte de bobagem para os jovens da igreja, teve que pedir desculpas e, graças a esse vacilo dele, hoje a gente tem um conteúdo super interessante que expõe as entranhas da doutrina da igreja, algumas doutrinas da igreja. Por que eu digo entranhas? Porque aquilo que o Elder Wilcox fez, aquilo que ele falou, eu sei que muitos de vocês já leram, já assistiram vídeos a respeito. Aquilo que ele falou na realidade, o que acontece nos bastidores. É a opinião de muitos líderes da igreja, sejam líderes mundiais ou regionais da igreja. Muitos pensam daquela maneira, eles acreditam nisso. Outros nem acreditam, mas seguem porque acham que aquilo é a verdade, é a única verdade, e acabam seguindo essas bobeiras tão antigas e retrógradas. Então, Elder Wilcox é, na verdade, a personificação de doutrinas veladas da igreja. Olhe para ele e você vai ver o passado, é como olhar para o passado. O título do vídeo é Misoginia, Racismo e Dinossauros. Isso mesmo, dinossauros. Eu vou primeiro abordar o tema misoginia. Eu peguei essa frase, né, do Elder Wilcox, e eu vou ler para vocês. Para quem não conheceu, é bacana, e para quem já conhece a frase, já viu em algum lugar, vai ser interessante relembrar, até para que possa chegar também a outras conclusões, né? Meninas, vocês servem com a autoridade dos sacerdócios, com as bênçãos do sacerdócio. Você vai ao templo e é investida com o poder do sacerdócio, veste as roupas do sacerdócio.
Ele está dizendo aqui, o irmão Will Cox, que na verdade, assim, o que ele quer passar, né? Que as mulheres na igreja, elas agem com o poder do sacerdócio. E ele faz a distinção de agir com o poder do sacerdócio, dando a entender que age nas reuniões da igreja e também dentro do templo, quando veste aquela roupa do sacerdócio, que é aquela roupa toda branca com avental verde, né, significando as folhas de figueira. E o que acontece? Não é assim que funciona. Nós sabemos muito bem que a igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, ela é machista, ela segue um sistema de castas, onde há uma casta favorecida, há uma casta menos favorecida e uma casta ainda menos favorecida. Atualmente as mulheres ocupam uma posição de uma casta menos favorecida dentro da igreja. Porque as mulheres não presidem uma reunião. Ele diz aqui que elas agem com o poder do sacerdócio, mas uma mulher não preside uma reunião. Uma mulher, ela não é bispo, né? Pode parecer chocante para quem está na religião, né? Mas os direitos precisam ser iguais, nós somos iguais. Uma mulher não prepara o sacramento, não abençoa o sacramento, não distribui o sacramento. Então, não, as mulheres não são iguais. Inclusive, há profetas, especialmente os profetas antigos, que diziam que as mulheres precisavam e precisam ainda encher-se de filhos, porque o mandamento de multiplicar e encher a terra está em vigor. Até fiz um vídeo sobre isso. Então, na visão deles, a mulher tem que ficar em casa, educando os filhos, tendo filhos e educando os filhos, tá bom? Agora, isso que ele fala aqui não condiz com a realidade. E também fala sobre as mulheres irem para o templo e vestirem a roupa do sacerdócio e oficiarem, como se diz, lá dentro do templo com o poder do sacerdócio também. Outra meia-verdade. A igreja sempre fala de meia-verdades, né? Fala que Satanás, que é o pai das meias-verdades, que ensina doutrinas com filosofia dos homens, porém aqui nós vemos esse irmão Will Cox falando que as irmãs vão ao templo e agem com o poder do sacerdócio. Isso não é necessariamente uma verdade. As irmãs até vão ao templo, eu fui oficiante, eu sei disso, eu vi, minha esposa também foi. As mulheres até agem lá no templo com o poder do sacerdócio, porém uma mulher não pode oficiar a uma sessão do templo, ela não pode, que é o ápice de tudo que acontece dentro do templo é a sessão. E uma mulher não pode oficiar, é sempre o homem que tem que oficiar. Uma mulher não pode realizar um batismo vicário, um batismo pelos mortos, que acontece lá dentro do templo. Só muito recentemente que a igreja, cedendo a pressões externas, porque eu sei que nos Estados Unidos a pressão é forte para que as mulheres tenham um papel mais ativo dentro da igreja. Muito recentemente a igreja permitiu que as mulheres, por exemplo, fossem testemunhas, sejam testemunhas nos batismos vicários. Aí agora elas podem, mas até outro dia, até recentemente não podiam. Então a igreja vai cedendo conforme a pressão vai aumentando, tá? Não é revelação divina, é pressão externa, pressão social, e a igreja vai cedendo, tá bom? Então dentro do templo tem sim essas limitações. Onde tem um homem, geralmente é o homem que preside, é o homem que oficia. As mulheres ficam lá na parte feminina fazendo as funções dela, passando lá pela ablução, pela unção, pela iniciatória dentro do templo. Aí ok, beleza, elas podem, até porque homens não entram lá, porque tem vestiário e tudo mais, não tem cabimento o homem estar lá dentro. Seria escandaloso, então não tem opção. Teve que dar isso para mulheres por não ter opção. Agora, o que acontece? Quando há um homem presente, quando é um ambiente onde há um homem e uma mulher presente, a mulher não faz isso. Por exemplo, a mulher não pode ser uma seladora. E ela deveria poder ser uma seladora. A igreja, ela precisa não de mudanças, ela precisa de uma reforma profunda para colocar as mulheres no mesmo patamar dos homens. Eu tenho aqui uma frase, né, uma frase muito conhecida de Susan Anthony. Susan Anthony, olha só o que ela foi, para a gente ter noção. Foi uma escritora, professora, ativista, feminista. Os homens da igreja, os machos alfa da igreja, quando escutam essa palavra, ficam até se contorcendo. Feminista, né? Ficam se coçando todos, eles detestam essa palavra. Reformadora, abolicionista americana, que juntamente com Elizabeth Cady Stanton, exerceu um papel crucial no movimento progressista e na luta das mulheres pelo direito do voto. Então uma mulher que a gente pode admirar. Muito melhor do que admirar esse tal de Will Cox.
e ela não foi chamada por Deus, tá bom? Ela era apenas uma mulher que lutava pelos direitos femininos. Ela disse o seguinte, eu vou ler uma frase aqui que talvez a princípio sou estranha aos ouvidos de vocês, mas eu vou dar um esclarecimento. Ela disse assim: não confiam em gente que sabe exatamente o que Deus quer que elas façam. Sempre coincide com aquilo que elas próprias desejam. Quando ela diz isso, e eu estou lendo aqui, não estou fazendo pouco caso da crença em Deus. Vejam bem, não é isso. O que eu estou dizendo aqui é que o Deus do mormonismo, isso é uma coisa que constantemente eu converso com algumas pessoas, é que o Deus do mormonismo, ele é um Deus diferente das demais religiões. O Deus do mormonismo é um Deus criado à imagem e semelhança de José Smith. José Smith queria ter várias mulheres. Foi lá e fez com que o Deus dele, que ele criou, permitisse. José Smith queria se tornar um líder político, um líder comunitário e até um presidente. Então ele foi até o Deus dele e o Deus dele permitiu isso. O Deus que ele mesmo inventou. Então ele criou esse Deus. Então você que está conhecendo o mormonismo agora, de repente, como eu já falei, está recebendo as palestras do missionário, preste muito bem atenção. Você está entrando numa religião que tem um Deus próprio, um Deus diferente daquele que você está acostumado a ler na Bíblia, que você se acostumou a ouvir, de repente, dentro da sua casa, pelos seus pais ou pelas pessoas próximas. É um Deus diferente, tá bom? Não é o mesmo Deus, é um Deus racista, é um Deus machista. Esse é o Deus do mormonismo, é diferente do Deus bíblico, hein? Bem diferente. Presta muito bem atenção. E hoje eu falei bastante sobre esse sistema de castas, né? Porque existe um livro que eu estou lendo atualmente, um livro incrível. Um livro que se chama Castas, as origens do nosso mal-estar. É escrito por uma mulher. Ela é Isabel Wilkerson, vencedora do prêmio Pulitzer, premiado, uma jornalista incrível. O livro é fantástico, recomendo muito a leitura desse livro. E eu fico, considerando, ponderando, porque vivemos numa sociedade atualmente com mulheres incríveis, inteligentes, que têm um olhar para o futuro, progressista. E muitas vezes os membros da igreja, e as mulheres dentro da igreja, elas não conhecem porque estão focadas, são ensinadas e ensinados, os homens também, a focarem nos homens chamados por Deus. Aí fica apenas direcionado que um líder, às vezes um líder retrógrado, como o irmão Will Cox é, e acaba perdendo a oportunidade de conhecer pessoas tão inteligentes e que tão bem fariam as vidas delas. E é muito triste isso, porque pessoas como o Will Cox, eles acabam privando os membros da igreja de ter um conhecimento melhor que o dele. O Will Cox é uma pessoa que, embora tenha estudado muito, prova para todos nós que, mesmo que você estude muito, se você é um idiota e não abre mão de ser um idiota, você vai continuar a ser um idiota. Bem, seguindo para o próximo tópico, a gente vai falar sobre o racismo, né? Eu já fiz um vídeo sobre isso. É bem notório que dentro da igreja Mormon existiu um racismo que durou por mais de 100 anos. Foi um período que, na minha opinião, foi um período muito triste da igreja, que a igreja deveria lamentar por esse período, porém a igreja é incapaz de pedir desculpas. Ela é incapaz, porque pedir desculpas para ela seria o mesmo que admitir que o Deus dela estava errado. Aquele Deus que José Smith criou estava errado. E é muito difícil entrar na cabeça de pessoas com a mente atrasada, focada no passado, que as suas crenças estavam erradas. Elas precisam manter a narrativa de que ela é a única igreja verdadeira e viva sobre a face da terra. E por isso nós temos essas aberrações como o Cox e tantos outros que ficam passando pano para os erros da igreja. O irmão Will Cox, não sei por que eu tô com esse negócio de Elder na cabeça, né? Porque geralmente é Elder, né? Mas o irmão Will Cox, ele falou o seguinte, diz assim, faz a pergunta, né? Por que os negros não receberam sacerdócio até 1938?
Brigham Young foi um escroto? Sim, foi um escroto. Já respondo. Os líderes da igreja eram racistas? É claro que os líderes da igreja eram racistas. Muitas vezes, os defensores do mormonismo, esses defensores não remunerados também, tem os remunerados e os não remunerados que ficam aí tretando nas redes sociais, né, e defendendo lá as ideias absurdas da religião mormon. Mas também não podemos culpá-los, né, porque a lavagem cerebral é tão intensa, essa programação que a igreja faz, que a pessoa acaba acreditando em coisas absurdas. Como acreditar em terraplanismo. Enfim, tem sempre alguém que vai acreditar e que vai ter uns argumentos até razoáveis, não que sejam reais, mas razoáveis. Então é muito comum que essas pessoas que defendem o racismo dentro da igreja, falando que eram só costumes da época, sim, eram só costumes da época. E isso evidencia que os profetas desse Deus mormon, eles só costumam enxergar aquilo que acontece ao seu redor e os costumes que são contemporâneos a eles. Eles não vão olhar para o futuro e enxergar que no futuro próximo isso vai mudar, não, porque eles estão sempre olhando para trás. É como se eles sempre estivessem andando voltados para as costas, metendo marcha ré, indo para trás, e o futuro, o progresso tenta empurrá-los para frente, e eles olham para trás e tentam passar isso para os jovens. E é isso que esse Will Cox fez aí nessa situação. Essas perguntas, o Will Cox falando, essas perguntas estão erradas. Olha só que ideia. O que realmente deveríamos nos perguntar é por que os brancos e outras raças tiveram que esperar até 1929. Gente, será que esse Will Cox, ele não se atualizou? Será que ele não estudou um pouco sobre raças e não descobriu? Sugiro até ele, o Will Cox, que faça ele deveria, no caso, fazer uma breve pausa ali na leitura do livro de Mormon ou do gibi de Mormon e pegar esse livro Castas e ler o conteúdo desse livro e saber, não só desse livro, mas de tantos outros conteúdos, e saber que essa questão racial foi inventada por pessoas de pele clara para que pudessem se tornar casta favorecida, para que pudessem explorar outros humanos e dizer que esses humanos eram inferiores, baseado no conceito que hoje nem existe mais. Nós humanos não estamos divididos em raças. Nós não somos chimpanzés, nós não somos cachorros, nós não somos gatos que estão divididos em raças. Eles, no caso, a liderança da igreja, talvez estejam divididos em raças porque eles são dinossauros. Eles são antigos, são fósseis. Eles são fósseis empoeirados. Eles, de repente, estão divididos em raças. Dinossauro da primeira presidência, dinossauro do Coro dos 12, dinossauro dos 70 e por diante. Porque nós, seres humanos, nós somos uma espécie. E o Will Cox, o que ele está fazendo aqui é terrível. O que ele está fazendo aqui é nocivo. Porque ele está colocando na cabeça dos jovens, está plantando na mente dos jovens um conceito errado de que os seres humanos são divididos em raças. Não existe isso, Will Cox, não existe. Acorda para a vida, olha para frente, para de olhar para o passado. Vá ler um artigo científico. A revista Science, recentemente, ela fez uma publicação, vou até ler, para você que está me assistindo e que de repente ainda acredita que o racismo dentro da igreja foi a vontade de Deus. Só se foi a vontade do Deus do mormonismo, que esse Deus sim é um Deus racista. Porque um Deus inteligente jamais iria dividir seres humanos em raça, porque isso não existe, como eu já falei. Mas na verdade não sei o que estou falando. Na verdade, quem diz isso são as pessoas que estudaram. Olha só, 4 cientistas da revista Science falaram o seguinte: olha, a internet está repleta disso, é só jogar, existem raças entre os humanos? Gente, vai ter vários artigos que comprovam que isso não existe. Nesse artigo aqui da revista Science, eu vou deixar o link, diz assim, ó: acreditamos que o uso do conceito biológico de raça na pesquisa genética humana é problemático na melhor das hipóteses e nocivo na pior. Nocivo na pior e problemático na melhor. Então, em nenhuma hipótese, o conceito de raça atribuída a humanos é algo benéfico. E me desculpem, aquele imbecil do Will Cox está ensinando isso aos jovens.
Não pode, isso é nocivo, como esse cientista fala, é nocivo esse conceito. Isso é nocivo dentro do meio acadêmico. Imagine você passar isso para um jovem que tem a mente ávida por conhecimento, uma mente voltada para o futuro. Muitas vezes uma mente em branco que você vai preencher com aquilo que há de bom ou de melhor. E esse Wilcox está preenchendo a mente dos jovens com algo nocivo. Então, essas são minhas considerações sobre esse Wilcox. Nós, membros da igreja, só para finalizar, membros da igreja não, nós que saímos da igreja por vontade própria, nós que pedimos resignação, que excomungamos essa seita, porque ela é sim uma seita, ela ensina absurdos, ela trabalha com medo nas pessoas. E esse Wilcox, durante esse discurso, durante essas falas deles aí, ele trabalhou com medo nos jovens. Eu estava olhando o vídeo do Mormonismo de Censura e parece que ele ficou dizendo que a pessoa vai perder tudo se sai da igreja Mormon. Mentira isso, tire isso da sua cabeça. O que ele está fazendo? Ele está dando um comprimido de açúcar, um placebo, e dizendo, olha, toma esse comprimido aqui. Esse comprimido aqui, ele vai fazer com que você perca tudo se você sair da igreja. Aí, se acreditar nisso, de fato, de repente a sua vida vai até dar errado, porque você vai se auto-sabotar. Pois ele está colocando, está implantando na mente das pessoas gatilhos para que elas pensem que a vida dela vai dar errado. É mentira, tá bom? Esse Wilcox é uma vergonha. Ele é uma vergonha para o mormonismo. Infelizmente, ele representa o mormonismo, aquele mormonismo velado, aquele mormonismo que só é visto e ouvido nas reuniões fechadas da igreja. Porque esse pensamento dele é o pensamento dos líderes da igreja, pensamento dos líderes mundiais da igreja, entende? Então, eu não sei se era a intenção desse Wilcox ultrapassar esse limite, ultrapassar essa fronteira, e tornar esse conhecimento, e tornar esse racismo, essa misoginia públicos. Eu não sei se essa era a intenção dele. Talvez até fosse, porque de repente ele é uma pessoa desprezível que queria externar a sua opinião racista e misógina. Ou não, de repente foi um vacilo que ele deu e que acabou custando um pouco caro para a igreja. Tá? Então, um beijo no coração de vocês, até o próximo vídeo.